Então, vamos começar mais uma live do INAF. Hoje eu tenho a honra aqui de ter comigo nosso editor, o editor da revista, o Jornal de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia, Dr. Luiz Carlos Romero, gaúcho de nascimento e brasiliense de coração, reside em Brasília, ele está falando de Brasília nesse momento, eu aqui de Salvador, eu e a nossa jornalista. A gente mudou um pouco o formato da live dessa semana e tenho a honra de convidar o doutor Romero, né, que é um grande amigo, além de um grande profissional, e eu vou contar um pouquinho da história de onde eu conheci esta figura, né, que é um grande estudioso do SUS, né, da saúde pública, médico sanitarista. Já nossa jornalista dará as credenciais do nosso convidado de hoje, mas eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Romero na década de 80. Eu ainda pré-universitário e conheci ele num dos primeiros cursos de especialização em farmácia hospitalar para o controle de infecção hospitalar em 1986, onde a professora Lúcia, naquela época Lúcia Costa, era a coordenadora desse curso e foi uma das primeiras ações em farmácia hospitalar na formação de farmacêuticos para hospitais, devido à morte de um presidente, né, que foi um fato político, e a gente vai tratar de fatos políticos da história que transformaram, né, a política de saúde e, consequentemente, a gestão em saúde por parte do Ministério da Saúde, né? Tancredo Neves tinha acabado de falecer e foi a partir da morte de um presidente do Brasil que inicia-se um programa de controle de infecção hospitalar. O Dr. Romero ele foi do Ministério da Saúde durante toda a sua carreira, né, boa parte da sua carreira, e teve a oportunidade de idealizar e construir programas como o Programa de Controle de Infecção Hospitalar do Brasil, como o Programa de AIDS e HIV, e como, né, um programa de antitabagismo, dentre outros. Um médico sanitarista. E a gente vai entrevistar hoje ele pela criação de um livro que, na minha opinião, é surpreendente, porque logo após a publicação do seu livro, nós estamos vivendo hoje, certamente, o que boa parte do que tem de conteúdo desse livro mostra, né, no decorrer da história, como essas pandemias transformaram a vida das sociedades, mas, sobretudo, como elas influenciaram não só a política, não só a economia, mas, sobretudo, como transformou as sociedades, especialmente os sistemas de saúde pelo mundo inteiro. Então, eu tenho uma honra, agradeço o convite, o aceite do convite para a nossa live. Romero, seja muito bem-vindo. Eu passo a palavra agora para a nossa jornalista apresentar o nosso convidado. Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à quinta live do Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmaconomia. Meu nome é Victoria Libório, sou jornalista e assessora de comunicação para o INAF e estamos transmitindo ao vivo para o Brasil pelo Zoom, conectados pelo Facebook. Para aqueles que não possam assistir por agora, não se preocupe que nosso conteúdo estará disponibilizado em nosso site, nossas redes sociais e no canal do YouTube. Bom, ao longo da trajetória humana, muitas foram as doenças que alteraram a história dos povos e dos tempos. A atual situação da pandemia da Covid-19 não é diferente. Observamos mudanças políticas, econômicas e comportamentais em diferentes nações. Desencadeadas por episódios desse tipo, instituições e políticas foram sendo criadas para a sociedade, que aprendeu a combater esses males desenvolvendo métodos de prevenção e enfrentamento. Em saúde política, a doença como protagonista da história, o médico sanitarista Luiz Carlos Romero narra os principais eventos que unem doenças e as formas de enfrentá-las, tais como quarentena, isolamento, vacinas e programas que envolvem a comunidade científica, governos e estados na luta pela prevenção e proteção global de saúde da humanidade.
Bom, para falar de Dr. Carlos Romero, eu vou ler um pouco da frase do livro dele, que eu tenho aqui em mãos. Nascido em Porto Alegre, Luiz Carlos Pelizaro Romero é médico sanitarista. Trabalhou com controle de doenças e treinamento de pessoal para a saúde em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Niterói e em Brasília. Como sanitarista do Ministério da Saúde, atuou nos programas de controle da tuberculose, de erradicação da poliomielite e de controle da AIDS e coordenou os programas nacionais de controle de infecções hospitalares e do tabagismo. Foi consultor legislativo do Senado Federal, prestando assessoramento e consultoria em matérias de saúde e medicina a senadores e a comissão daquela Casa Legislativa. É autor de artigos, capítulos e livros sobre controle de doenças, políticas de saúde e direito sanitário. Hoje, o Dr. Romero é nosso convidado para discutir a sua pesquisa e obra com o professor e pesquisador Lindeberg Assunção Costa, da Universidade Federal da Bahia e fundador do INAF. Boa noite a todos e aproveite essa entrevista. Obrigado, Vitória. Romero, eu queria fazer a primeira pergunta, né? O que lhe levou a escrever um livro tão atual como esse, que conta a história de todas as doenças, todas as pandemias, e a gente tem um cenário hoje que no século passado, ou seja, há pouco mais de 20 anos, nós tivemos duas grandes pandemias assim importantes, né? A gripe espanhola e no século atual são aproximadamente 5 pandemias, né? Qual foi a ideia de você escrever um livro contando um pouco da história, mas uma história numa perspectiva da transformação dos sistemas de saúde, da política de saúde, né, do ponto de vista de construção de políticas a partir das doenças? Sempre achei, como médico e como interessado em história, sou um diletante estudante de história, não sou um historiador, não tenho uma formação nessa área, mas sempre gostei muito e me interessei por estudar história. E depois, também como médico, eu sentia que a historiografia não dava conta do fenômeno doença como fato histórico, nem na sua dimensão política, nem econômica, né? E me interessei por procurar isso. Mais tarde, já trabalhando como consultor legislativo, procurei uma formação em direito sanitário e, nessa área, me interessou muito a institucionalização da saúde nos Estados modernos. Tentando entender como é que se criavam instituições de saúde, como é que se formulavam políticas de saúde, eu tive que rever uma série de fatos históricos que me mostrassem o que estava acontecendo, que fatores, que determinantes existiam por trás da criação de instituições de saúde, de programas de saúde, de controle de doenças. E logo ficou claro para mim, quando eu estudei essa questão no âmbito brasileiro, que as epidemias, em especial os problemas, as graves crises que elas criavam, tinham sido, em vários momentos, o catalisador do desenvolvimento, da criação dessas instituições, né? E é claro, não eram coisas que não eram situações que as epidemias ou pandemias ou essas crises sanitárias criassem. Haviam condições sociais, havia todo um trabalho, um movimento, uma organização política das classes trabalhadoras do nosso país, né? E da proposição de mudanças, da proposição de criação de mecanismos institucionais, de políticas, de instituições, por parte, principalmente, da categoria médica, dos trabalhadores de saúde e, eventualmente, de outras organizações sociais, né? Esse conjunto de condições, é nesse conjunto de condições que a chegada de uma crise sanitária
serve de catalisador e, a partir daí, então, o Estado brasileiro começa a se conformar. É mais ou menos essa a história. A gente pode ver alguns desses casos, eu acho que eles são bastante esclarecedores. Desde a primeira instituição de saúde, que foi criada para responder a uma grave epidemia de febre amarela em meados do século XIX, a gripe espanhola, a epidemia de meningite, né? Todas elas foram momentos em que houve mudança significativa nas instituições de saúde e nas políticas de saúde do Brasil. Você está sem som. Desculpe. Eu estou com um livro aqui, doutor Romero. Eu queria abri-lo aqui e mostrar um trecho que é o final, na realidade, do seu livro, né? E o final do seu livro me chamou muita atenção, que parece que você previa o que ia acontecer, né? Pelo menos em relato histórico, aqui há uma evidência forte. Muitos estudos e matérias publicados recentemente em memória dos 100 anos de ocorrência da gripe espanhola mostraram, no entanto, que, apesar dos grandes avanços obtidos neste século, no século XX, em conhecimento e tecnologia para o enfrentamento da gripe, parece que não aprendemos a lição direito. As respostas aos mais recentes episódios de emergência de novos agentes infecciosos com potencial pandêmico, SARS, Ebola e H1N1, evidenciam a insuficiência de forma generalizada de recursos humanos, materiais e financeiros para as ações, os serviços e a pesquisa em saúde pública como resultado de políticas de governo. Você diria que nós estaríamos preparados, a partir desse parágrafo aqui, para as próximas pandemias, considerando a atual? Você acha que essa pandemia atual ela vai mudar, vai impactar, ou seja, os governos vão entender que saúde é um dever do Estado? Sim, não. Eu tenho em mim se degradando um otimista e um pessimista. A epidemia de SARS mostrou que foi nós não estaríamos aqui sem a epidemia. A epidemia de SARS foi outro momento daqueles em que uma crise sanitária catalisou um grande salto em termos de institucionalização, que foi o Regulamento Sanitário Internacional, a versão de 2005 do Regulamento Sanitário Internacional. Esse regulamento estava em gestação há bastante tempo, o Brasil, inclusive, com um protagonismo muito importante em relação à sua proposição, e a coisa não andava. Foi a experiência da SARS que fez com que, 2 anos depois, a gente tivesse um novo regulamento, um regulamento maravilhoso, muito bom, uma coisa excelente, e que, se não fosse isso, nós estaríamos bem pior para enfrentamento dessa atual pandemia. Mas o que eu estava dizendo é que a epidemia de SARS mostrou que, em grande parte do mundo, na maioria dos países em que a epidemia aportou e tocou, isso que você leu era a realidade. O serviço de saúde pública, e eu não estou falando só da parte de assistência aos doentes, estou falando da inteligência de saúde pública, aquele grupo de pessoas, de sanitaristas, de epidemiologistas, que pensam a saúde como fenômeno social e que estão preparados para enfrentar a doença como fenômeno social e político, né? Que é, então, Departamento de Saúde Pública, formação de sanitaristas, de epidemiologistas, pesquisa, laboratório. Essas coisas estavam sucateadas e subfinanciadas na grande maioria dos países. Na China, inclusive, a China, depois da epidemia de SARS, mudou grandemente.
o Serviço de Saúde Pública da China tinha sido sucateado, vinha sendo sucateado durante anos. E, na opinião de uma autoridade chinesa, no fim da epidemia, a SARS acabou sendo um presente para a China, porque saíram de lá com uma estrutura, com a visão, a consciência. O Partido Comunista Chinês tomou consciência de que eles precisavam se organizar porque a próxima poderia ser bem pior. E, de novo, não fosse isso, a coisa poderia ter sido bem pior. Então, China. Mas não foi só a China. Nos países desenvolvidos, a mesma coisa. O Canadá também, que foi outro país tocado pela SARS, e teve uma epidemia séria e que mobilizou muito o país, também se organizou. Também a epidemia encontrou o Serviço de Saúde Pública, a pesquisa em saúde subfinanciada, sem recursos humanos, desvalorizada politicamente. Então, vários desses países, inclusive o nosso, aprenderam um pouco com a experiência da SARS e se organizaram. Com exceção daqueles que, de novo, como o nosso, tiveram o azar de enfrentar pela frente uma virada política relevante, né? Na perspectiva do neoliberalismo, que subfinanciou. E, em especial, esse governo atual, que está sendo uma catástrofe, não apenas na área de saúde pública, mas também na área de pesquisa, né? E, bom, então é isso. Eu não sei, a minha parte otimista espera que essa lição, que está sendo bastante dura, sirva para que a gente aprenda que investimentos em serviços de saúde pública, em laboratórios de saúde pública, em equipamentos para fazer frente a essas situações são desejáveis, são essenciais. E, principalmente, que a gente deixe de sucatear nossa pesquisa, não só a pesquisa médica, a pesquisa geral, mas a pesquisa médica, a pesquisa de saúde biológica básica, ela é essencial. A nossa situação hoje de não ter diagnóstico, de não ter reagentes, isso é o resultado, já é o resultado desses poucos anos de governo social-liberal, Temer, Bolsonaro e por aí vai. Eu não sei, Leberle, eu não tenho, ao mesmo tempo que eu tenho muita esperança de que a gente aprenda, eu não vejo perspectiva. Mas você não acha, Romero, por exemplo, que esse momento agora, né, em que pesa a gente tem uma disputa de narrativas, mas a gente tem, que eu sempre venho dizendo aqui nessas lives, em outros momentos, a gente tem 3 fenômenos importantes, né? A ciência voltou a ocupar um lugar de destaque na mídia, né? Importante, porque o achismo do Facebook, o achismo do WhatsApp, ele é predominante, as fake news agora mais do que tudo, mas a ciência vai para um holofote que a gente não tinha anterior a essa pandemia tão fortemente agora, digo, pelo menos em termos de destaque na mídia. O segundo ponto está claro que o sistema está subfinanciado, está claro que o sistema de saúde, né, em que pese as fragilidades, ele tem um poder de resposta, sobretudo na vigilância sanitária e especificamente na vigilância epidemiológica, né? Em que pese a gente não ter dados fantásticos, mas se não fosse esse sistema de informação que a gente dispõe, a gente estaria, como outros países aí, muito pior do que... Você não acha que esses 2 fenômenos que eu estou colocando aqui, pelo menos 2 características, pode ser um decisor na política, nas decisões políticas futuras? Ou você é cético nesse sentido? O Brasil tem uma história de bom desempenho em saúde pública, pelo menos de um século, né?
de protagonismo, de grandes sanitaristas, de grandes planejadores, de grandes ações, um protagonismo, inclusive, internacional, na esfera internacional. Mas veja que, que se não fosse isso, né, uma coisa que se construiu durante muitos anos, então tem pelo menos um século de construção essa história, né, e que se não fosse isso, a situação estaria muito, muito pior. Né? Sim, nós ainda temos uma capacidade de resposta, graças a Deus, mas ela está sendo bombardeada, está sendo prejudicada por uma política deliberada de governo. Esse governo tem uma política deliberada de acabar com a nossa pesquisa, de acabar com a nossa saúde pública. Né? E hoje, fazer saúde pública no país é uma ação de resistência, uma ação de resistência desse governo. Eu acho que esse governo, o Brasil não tem só um problema epidêmico, ele tem um problema político sério que é representado por essa política deliberada de governo, do governo social-liberal, que eu nem sei se mais podemos chamar de social-liberal, né? Tamanha é a baderna política e de gestão que a gente tem na frente do país hoje. Muito bem, eu gostaria que você comentasse um pouquinho da primeira parte do seu livro, que traz um título que é assim bastante atual também, que é a doença como protagonista da história, né? Você faz um apanhado aqui bastante importante, mas localizando o Brasil, né? O que destaque você daria das doenças que protagonizaram a história brasileira, né? Da saúde brasileira, da saúde pública brasileira? O que você destacaria no seu livro aqui que são marcantes enquanto virada, digamos assim, os episódios de doenças que deram uma melhorada, digamos assim, alavancaram, que é o que eu estava tentando perguntar a você, né, na pergunta anterior, que deram, depois disso, olha, o sistema de saúde ele começou a se consolidar e ele avançou no sentido de saúde como um dever do Estado, como eu coloquei anteriormente. Que episódios desse protagonismo você destacaria no seu livro aqui, que você traz com bastante propriedade? O livro tem basicamente duas partes, né? Uma, essa primeira que você se referiu, em que eu analiso alguns fatos históricos nos quais, do meu ponto de vista, do ponto de vista dos historiadores que estão escrevendo sobre isso, a doença teve um papel de protagonista e promoveu mudanças significativas no rumo da história, né? Rapidamente, só para citar, a peste bubônica, que, segundo hoje, vários autores que têm se dedicado a isso, serviu para marcar o fim da antiguidade na sua primeira passagem no século IV, e depois acabou com a Idade Média e permitiu o Renascimento durante a peste negra. Então, esses são fatos que são do conhecimento público, né? A peste é um grande transformador do caminhar da história. O cólera, e já entrando no nosso assunto, ou seja, a doença como um catalisador, como um desencadeador de mudanças institucionais em saúde, o cólera é o grande criador de departamentos de saúde, sistemas de saúde no mundo, especialmente no hemisfério norte. E também aqui no nosso país, também nos países subdesenvolvidos, mas, em especial, eu discuto no livro a criação dos primeiros departamentos de saúde centralizados no governo inglês e a experiência do cólera na Inglaterra e na Europa, né? A partir de 1830, quando o cólera chega na Europa e causa um tumulto e uma apreensão tão grande ou maior quanto a peste bubônica no seu tempo, ela a gente termina esse século
com a maioria dos países europeus com sistemas já criados, com estruturas já criadas no seu governo para dar conta da administração desses problemas de saúde coletiva. E, voltando, então, para a sua pergunta, no Brasil, a criação dos principais momentos de inflexão, os principais momentos em que as estruturas de saúde foram criadas ou mais firmemente estabelecidas, foram decorrência daquilo que a gente já vinha discutido, primeiro, de um processo de organização e de mobilização popular e dos trabalhadores em suas organizações, em seus partidos políticos, em suas representações políticas, né? Propondo e tentando, propondo a criação de organismos de saúde ou de política de saúde e que se tornam realidade, que acabam sendo implementados quando ocorrem essas crises sanitárias causadas por epidemias importantes. O primeiro, eu acho paradigmático, o primeiro organismo de saúde foi criado durante o Império, em 1854, para responder a uma epidemia de febre amarela. Quando a febre amarela entrou no Brasil pela primeira vez, trazida pelo tráfico negreiro, e que gerou uma epidemia de grandes proporções, especialmente na corte e nas cidades do litoral brasileiro. Salvador, inclusive, foi grandemente afetado. E foi para responder, o filho do imperador morreu de febre tifoide, o imperador teve de febre amarela, o imperador teve febre amarela, a princesa Isabel teve febre amarela, morriam várias pessoas por dia. E para responder a isso, foi criado, então, o primeiro organismo estatal de saúde, que foi a Junta de Higiene e Saúde Pública. A gripe espanhola foi outro momento importante. A gripe espanhola chega no Brasil num momento de grande mobilização popular. Todos se lembram da grande greve de 17, em que havia uma grande mobilização popular contrária à oligarquia que estava no poder e a má condução das questões de saúde da população. A gripe espanhola cria uma crise sanitária de tal magnitude que obriga a criação de um departamento de saúde pública, uma proposta de uma organização de saúde no âmbito do Estado que já vinha sendo gestada desde Oswaldo Cruz, e principalmente por um movimento que ficou conhecido como dos jovens sanitaristas, Belisário Torres, Carlos Chagas, Neiva. Essas pessoas estavam propondo uma reforma sanitária com grande dificuldade e tinham apoio popular, é claro, né? Foi com a crise criada pela febre amarela, pela gripe espanhola, que permitiu que se aprovasse essa legislação e fosse feita. Então, pela primeira vez, a gente tem uma ampliação da capacidade da atuação das organizações de saúde. Que ano foi isso, Romero? Mais ou menos só para... 19. 19 a gripe espanhola, em 20 o que ficou conhecido como Reforma Carlos Chagas, né? O presidente recém-eleito morre de uma complicação da gripe espanhola, e esse fato rompe a política do café com leite, e um primeiro nordestino, que era o vice-presidente, assume a presidência da República e propõe como política do seu governo a criação do Departamento de Saúde Pública, né? Chama Carlos Chagas, que é para dirigi-lo e encaminha e consegue aprovar rapidamente no Congresso Nacional a criação, a estruturação, o financiamento, os regulamentos, a legislação necessária a isso que ficou conhecido como a reforma Carlos Chagas, e que é um pouco mais do que o Carlos Chagas. O Carlos Chagas tem atrás dele um conjunto de sanitaristas
e de uma organização, principalmente de médicos, mas que envolvia também outros profissionais de saúde, e que eram considerados, que eram chamados, na época, os jovens sanitaristas, e que vieram a compor os quadros desse novo departamento. Um outro momento em que houve uma inflexão radical na organização de saúde foi no meio da ditadura militar, durante o início da década de 70, quando a gente teve uma grande epidemia, em verdade, duas epidemias de meningite, uma epidemia de meningite A, sobre a qual aconteceu uma epidemia de meningite C, que afetou principalmente, iniciou em São Paulo, Rio de Janeiro, mas que afetou principalmente as grandes cidades brasileiras, que, como essa atual, o governo passou, no início, começou a negar que ela existisse, segundo, continuou negando que ela era grave, perseguiu os profissionais de saúde que denunciavam a situação de descalabro, a quantidade de casos chegando nos hospitais, a falta de condições de atendimento, o crescimento da epidemia, e, por fim, censurou também a imprensa. Mas a situação ficou de tal gravidade que o governo teve que intervir, teve que responder. E foi aí que se criaram um programa de combate à meningite. Se desenvolveu um grande trabalho, uma grande ação coordenada pelo Ministério da Saúde, em verdade, pela SUCAM, na época, Superintendência de Campanhas, que vacinou o Brasil inteiro, né? Aproveitando a experiência bem recente que a gente tinha tido no início da década de 70 de erradicação da varíola, né? Essa experiência da erradicação da varíola serviu tão grandemente para que os sanitaristas brasileiros pudessem realizar essa enorme façanha de controlar a meningite no Brasil como um todo. A resposta para se manter no poder do governo da ditadura foi promover uma intensa, uma grande mudança institucional no setor de saúde e criar o Sistema Nacional de Saúde, 1975. Criar a primeira legislação de controle de doenças, criou um programa de imunização, criou um sistema de vigilância epidemiológica, obrigou a notificação de determinadas doenças e acelerou a criação e a aprovação de uma legislação que vinha sendo gestada de vigilância sanitária. É aí que começa, esse fato, a gravidade da epidemia de meningite, né? E o significado político que ela teve, mostrando que o milagre brasileiro não tinha sido tão grande assim, e colocando em risco, né, a imagem do Brasil grande, do sucesso das políticas que a ditadura vinha mantendo, e mais, mostrando a nossa total dependência tecnológica, porque nós não tínhamos vacinas. Nós não tínhamos vacina, em verdade, nós tínhamos uma vacina, existia no mercado uma vacina, os cubanos tinham desenvolvido uma vacina e os franceses tinham desenvolvido uma outra, mas a produção não dava conta da dimensão do problema que nós tínhamos. Nós tivemos que vacinar 60 milhões de pessoas aqui. Não tinha vacina para tudo isso. E o Brasil... Todas as coisas, nem o Brasil, nem o mercado, nem o mundo tinha. Nem comprando todas as vacinas não tinha. Romero. O Brasil teve que fazer um contrato com a Merrier, que era a detentora dessa patente. A Merrier ampliou seus laboratórios e produziu para o Brasil e transferiu tecnologia para Biomanguinhos. O que aconteceu? O que tem nisso aí? Que, para o bem ou para o mal, os governos tinham uma perspectiva nacionalista de desenvolvimento nacional, né?
Dependência tecnológica era um pecado grave para esses militares nacionalistas. Isso serviu também para criar, então, um programa de um programa que desse autossustentabilidade para o Brasil em vacinas, né? E o programa de imunização e esse programa de produção de vacinas no Brasil começa aí. Na década de Tem outra. E assim vai, né? Mas para responder a sua pergunta, eu acho que pelo menos esses 3 episódios mostram que as nossas crises sanitárias foram o catalisador que fizeram com que acontecessem as grandes mudanças nas instituições de saúde do país. Eu vi um programa na TV Cultura essa semana e abordou um assunto muito interessante. Em que momento foi que a população, como a gente vive hoje essa onda de fake news, né, e que vacinar faz mal ao invés de bem, teve um momento da história do Brasil que não se queria vacina, parte da população achava que isso não era uma coisa boa, né? Foi exatamente nesse momento ou foi anterior ao momento da ditadura de 64? Não. Houve problemas de aceitação da vacina no início do século, 1904, no bojo de um conjunto de revoltas populares que aconteceram, em especial, na capital, na corte, nada mais corte, no Rio de Janeiro, na sede do governo republicano nascente, e que mostram, fundamentalmente, o descontentamento popular frente a condições de saúde, de trabalho, de transporte. A questão do transporte coletivo é um problema sério nesse país desde então. Não é à toa que não tem uma revolta popular, uma manifestação calerreira no Brasil em que não se vire um bonde, um ônibus, um metrô e se taque fogo nisso. Por quê? Porque o transporte público é outra catástrofe brasileira desde então, né? E, no caso específico de pandemias, de epidemias, de transmissão respiratória, você pode imaginar o que significa. Quem já entrou num metrô de São Paulo, de Salvador, de Brasília, na hora de pico, sabe que qualquer espirro ali vai significar, ou seja, né? Então, as pessoas vinham reclamando, vinham se organizando, mas no momento em que o Brasil começava a se industrializar, começava a se desenvolver o seu capitalismo, nosso capitalismo brasileiro, que estava trazendo uma série de coisas boas do desenvolvimento, para o qual a população não era chamada a participar. A população sequer participava da eleição dos seus governadores. O sistema eleitoral era uma farsa grotesca, né? Não havia interesse em educar as pessoas, não havia interesse em dar de saúde, o sistema de saúde ou não existia ou não funcionava. As organizações de saúde do Estado eram subfinanciadas e sem recursos materiais e humanos. E a população começava a sentir isso. É no bojo dessa contestação ao governo, às oligarquias insensíveis, que se dá essas revoltas. Quando Oswaldo Cruz propõe e aprova uma legislação que torna obrigatória a vacinação de variólica, o povo se revoltou, porque entendeu isso que era obviamente não confiava num governo desses. Queriam matá-los. Então, não é, eu acho que é menos uma questão de não aceitação da ciência, ou assim, mas uma questão de revolta popular contra a política de saúde. Entendi. É a famosa revolta da vacina. Então, você coloca com
os 3 pontos de destaque, só para a gente recapitular. O programa, o PNI, que a gente tem hoje, ele nasce durante o período de ditadura. 1975, junto com a legislação que cria o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e obriga a notificação de doenças. Compulsória. Essa é a legislação que nós temos ainda hoje, é a única legislação que nós temos ainda hoje que permite a intervenção do Estado, por exemplo, né? Fazer distanciamento social. Né? O distanciamento social está lá nessa lei. O que nós temos de legislação que permita a intervenção do Estado em direitos populares, direitos individuais e coletivos, com vistas a controle de doenças, é dessa época. De lá para cá, apesar de várias tentativas, nós não tivemos nenhuma lei, nenhum aprimoramento dessa legislação. Várias pessoas, inclusive, defenderam que uma legislação dessa natureza seria necessária. Essa matéria, inclusive, foi objeto da minha tese, uma tese de mestrado que eu fiz, em que eu estudei essa questão. O Ministério da Saúde, por fim, adotou, fundamentalmente, mexer com direitos de ir e vir das pessoas recém-saídas de uma ditadura militar que impedia não só esse, mas vários outros direitos populares. Direitos populares, direitos das pessoas, não eram bem vistos. Né? Não eram bem vistos. O Ministério da Saúde, por fim, adotou uma política de regular isso por via infralegal, achando que, se tivesse um problema, a legislação de 75 daria conta, e, se houvesse necessidade, uma lei infralegal, uma norma infralegal, tipo um decreto, ou, eventualmente, uma medida provisória, daria conta da questão. Não sei se está dando, não sei se querem dar conta. Eu sei que nós temos essa lei de 75 e temos essa lei que o ministro da Saúde votou agora às pressas no início da pandemia. E que não tem, e que só alcança a intervenção do Estado sobre indivíduos. Não prevê questões como distanciamento social, lockdown e assim por diante. E os outros países que você tem conhecimento têm essa legislação estabelecida de lockdown? Por exemplo, os Estados Unidos, há bem pouco tempo, Trump, como aqui no Brasil, pelo Pacto Federativo, ele não consegue intervir com a lei federal, ao que me parece não tem uma lei, né, que tenha esse poder de colocar as pessoas em casa. As leis americanas são estaduais, né? Lá a federação é muito forte. Há algum outro país, a China, países que têm democracias estabelecidas, como Inglaterra, Itália, tem o poder, o governo central ele tem esse poder de intervir por questões de saúde pública. O que é que fala esse código, esse regulamento sanitário internacional? Isso é uma recomendação para que os países sigam, e os países, a partir desse regulamento, ele pode estabelecer uma lei, né, para, em casos de pandemia, poder fazer isolamento, lockdown e assim sucessivamente? Não é só uma recomendação. O regulamento é uma espécie de convenção que deve ser aprovada pelos países, pelos seus legislativos, e ele passa a incorporar a legislação nacional, o chamado ordenamento jurídico, ele integra o nosso ordenamento jurídico na forma de um decreto legislativo. O país negocia, através do seu Ministério de Relações Exteriores, junto à Organização Mundial da Saúde, a aprovação do regulamento,
E esse regulamento é trazido para o país e discutido e aprovado no Legislativo Federal. O Legislativo Federal baixa um decreto legislativo e ele passa a integrar o nosso ordenamento jurídico. Então, é uma lei com toda a força de lei que tem. Não é uma questão de querer ou não querer cumprir. Ou seja, os países signatários da OMS... Eles se obrigam a cumprir. Não é a OMS que os obriga. Eles se obrigam entre si numa Assembleia Mundial de Saúde que aprova o regulamento e depois, pela integração, pela sua aprovação nos seus legislativos, integração no seu ordenamento. Muito bem. Enquanto o doutor Romero toma a sua água, nós estamos aqui diretamente do Facebook entrevistando o doutor Luiz Romero, médico sanitarista, que publicou um livro o ano passado, Saúde Política, a doença como protagonista da história. Recomendamos o livro. Você tem vários fãs aqui, Romero, no bate-papo, Denise Funchal, Cristina Giancotti, Cláudio Malafaia, inclusive primos, né, familiares seus, todos mandando um abraço, né, que adoraram seu livro. Então, você já tem um fã-clube, com certeza, né, com a publicação desse livro, que realmente tem uma importância histórica assim, muito bem prazerosa, né? Um livro prazeroso de você ler. Aqui tem um capítulo importante, né? Onde você coloca a meningite e a criação do Sistema Nacional de Saúde, né? Então, tem um anterior, que eu acho que você falou um pouco sobre isso, que é a saúde como assunto do Estado, ou seja, onde nós temos hoje na legislação brasileira, né? E saúde é dever do Estado, provavelmente vem do capítulo 6, saúde como assunto do Estado. E no capítulo mais adiante, a meningite e a criação do sistema de saúde, eu queria que você colocasse exatamente essa questão da meningite e como nasceu o Sistema Único de Saúde a partir dessas pandemias. Não se trata do Sistema Único, é o Sistema Nacional de Saúde. É o sistema criado pela ditadura. Né? O que a meningite mostrou? Além do sucateamento de tanto da área de saúde pública quanto da área de assistência médica, né? A meningite mostrou que existiam no país um conjunto muito grande de instituições cuidando de saúde sem nenhuma coordenação, articulação ou coordenação. Só para lembrar, o Ministério da Saúde cuidando principalmente das ações de saúde pública e da assistência médica, uma assistência médica suplementar. O Ministério da Previdência Social, que cuidava da assistência médica dos trabalhadores. O Ministério da Educação e as Forças Armadas, o conjunto dos 3 ministérios das Forças Armadas, que mantinham redes extensas de hospitais, laboratórios, ambulatórios, etc. Não só hospitais de ensino, mas também hospitais militares, laboratórios, etc. E por aí vai. Até o planejamento, a Secretaria de Planejamento da Presidência da República se metia em saúde gerindo a SEMI, a Central de Medicamentos. Então, o que eles fizeram? Estava na moda a teoria dos sistemas. Então, eles resolveram criar um Sistema Nacional de Saúde. Ou seja, esse conjunto de órgãos passariam a se relacionar sob gestão centralizada do Ministério da Saúde, né, e sob coordenação de uma política formulada pelo Ministério da Saúde e aprovada por uma espécie de comitê de planejamento que juntava representantes dessas instâncias todas. Né? Por que não deu certo?
tudo aquilo não deu certo porque cada um continuou com o seu orçamento, porque cada um puxava a base para o seu lado, porque ninguém queria conversar com ninguém, porque aquela comissão de planejamento mal conseguia, tá? Porque o ministério que deveria coordenar isso era fraco politicamente, não tinha dinheiro. Quem tinha o grosso do dinheiro estava na mão da Previdência Social. A Previdência Social era o grande financiador de ações de saúde. Então, não deu certo, né? Nós viemos com esse sistema até 88, quando ele foi substituído, a essas alturas já totalmente combalido e nunca funcionou, foi substituído pelo Sistema Único de Saúde. Muito bem. Romero, qual é a relação que existe entre a doença, a pandemia atual, o sistema econômico no sentido de produtivo, né, que tem uma parte do seu livro, e o político? Né? Como essas pandemias nasceram, especialmente as mais recentes, né, que há várias teorias de conspiração, mas que tem um pano de fundo que é comum, que é digamos assim, um ataque ao meio ambiente, né? As formas de poder econômico no sentido de sistemas produtivos, especialmente para alimentação, né? E o político que você coloca no livro, né? Tem um trecho do livro que você coloca essa articulação entre a pandemia a gripe suína, a gripe aviária, né, e a correlação do sistema produtivo, econômico e as mudanças do ponto de vista político a partir dessa articulação desses três elementos. Vamos pegar a gripe, a influenza, para utilizar como exemplo, porque eu acho que ela está bem clara na cabeça de todo mundo. Todo mundo achava que essa gripe do ano, você está se referindo a ano que viria agora seria uma pandemia de influenza, né? Sabia-se que esperava-se, pensava-se, estimava-se que a grande pandemia que viria seria uma pandemia de infecção respiratória e muito provavelmente influenza. E essa era uma preocupação grande, porque a produção de uma cepa virulenta de vírus influenza passa exatamente por isso que você falou, né? O vírus pular de espécie, de um hospedeiro animal para um hospedeiro humano, com condições de se transmitir desse humano para outro humano por via respiratória, no caso, né? Agora, a produção desse vírus com essas condições está estreitamente ligado a duas coisas. Uma, a hábitos alimentares, especialmente a comer animais exóticos e manter mercados com esse tipo de alimento e de produto alimentício, que é bastante comum na Ásia, mas não só, também na África e também no Brasil. E, principalmente, na produção em escala industrial de carnes, gado, porco, aves, em especial frango, né? A produção industrial desses alimentos se faz pelo confinamento de um número enorme desses animais, né, de indivíduos, com situações diferentes de genéticas, idade, gerações, né, facilitando o aparecimento dessas mutações de vírus e a transmissão desses animais para os seres humanos, né? Os seres humanos que trabalham na produção, os seres humanos que vivem nas comunidades em que existem essas fábricas de porcos, de frango, de boi, tá? E que estão se transferindo cada vez mais para o terceiro mundo, para os países
em desenvolvimento. Por quê? Porque aqui tem mão de obra mais barata, porque aqui tem governos neoliberais que estão tirando direitos desses trabalhadores. Então, tem uma legislação trabalhista que favorece o empresário capitalista, né? Porque aqui tem menos vigilância sanitária, tem menos regra, né? Porque aqui se permite usar aditivos e, principalmente, antibióticos em larga escala na criação desses animais. Isso favorece o desenvolvimento. Então, aí as pessoas perguntam, mas como é que você mistura saúde com política? Não misturo, ela já nasce misturada. Não existe saúde de um lado e política do outro. Saúde é o resultado de decisões políticas que se tomam. Não é assim, não é castigo de Deus. Sinto muito, mas não adianta rezar. Não é castigo de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é burrice do homem. Isso é capitalismo. Isso é neoliberalismo. Muito bem. A gente está chegando ao final da live, Romero. Eu queria deixar você à vontade para você comentar sobre a questão do que a gente atravessa hoje. Você acha que essa será a primeira de muitas pandemias? O que você acha que, a partir de uma pandemia dessa, sendo um médico sanitarista, estudioso da história das pandemias, especialmente muito bem descrita aqui no seu livro, o que você acha que, na sua opinião, essa pandemia, porque tem muita gente falando agora de um novo normal, né? Uma nova forma de lidar, né, com o mundo a partir de uma transformação que uma doença traz na vida das sociedades modernas. O que você acha que, primeiro, se os governos do mundo inteiro, né, que é a primeira pergunta que eu lhe fiz, se eles vão colocar dinheiro no sistema de saúde no sentido de... Porque houve uma resposta muito rápida da China, né? Então, a China, enquanto nação, deu uma resposta sanitária a uma pandemia dessa de forma muito rápida. A Alemanha também, né? Países do norte, em que pesa, alguns têm a teoria que uma população pequena, mas a China tem 1 bilhão de pessoas, né? Mais da metade do mundo vive ali. Mais da metade da população de porcos de produção, por exemplo, de insulina, vem da China. Se tiver um problema de contaminação numa fábrica daquelas de produtos biológicos, certamente metade do mundo vai estar desabastecido. E aí a minha pergunta concretamente é o seguinte: você acha que os sistemas de saúde vão estar, você tem dúvida, mas diante de uma catástrofe econômica dessa, será que a gente não vai ver mais dinheiro para a saúde, né? Mais investimento para prevenir um possível dano econômico? Eu acho que uma coisa que ficou, que essa pandemia tornou evidente, foi o reconhecimento de parte de parcelas significativas, tanto da população como das elites políticas do mundo, de que um sistema público, universal de saúde é essencial para uma resposta, qualquer que seja a magnitude, a esses problemas de saúde. A situação dos Estados Unidos está a mostrar que, sem um sistema que o mercado não dá conta, nem pode dar, nem quer dar conta dessas questões. Então, o reforço, a ideia de sistemas públicos universais de saúde, os sistemas nacionais de saúde, como se costuma chamar, no molde do nosso, do SUS, do canadense, do inglês, do francês, está ficando muito evidente. Mas tem pessoas que não querem ver. Não é? O nosso presidente não quer ver isso.
ele sequer enxerga isso, ele não está preocupado com isso, né? Ao contrário, ele tem feito tudo para desfazer a atuação do nosso Ministério da Saúde. Mas em termos de, por exemplo, você falou do regulamento sanitário, né? Vai ter, a partir de agora, né, o fortalecimento desse regulamento sanitário. E, evidentemente, as tomadas de decisões no primeiro mundo, elas influenciam, de certa forma, né, os países, digamos assim, emergentes ou subdesenvolvidos. Parte do seu livro aqui descreve que boa parte dos americanos que não têm plano de saúde, né, com essas pandemias anteriores a essa, tiveram grandes problemas. Foi uma catástrofe, digamos assim, pouco noticiada, porque não teve a repercussão econômica que teve essa pandemia. Você coloca também que países emergentes e países subdesenvolvidos, como a África, a América Latina, a desigualdade é um fator fundamental para morrer mais gente nesse país por não ter, evidentemente, a cobertura de saúde necessária. Então, você não acha que uma pandemia dessa pode, do ponto de vista global, político, independente de Bolsonaro aqui no Brasil, que a cada 4 anos a gente troca, né? Mas independente do Brasil, mas de uma forma global, você não acha que a Organização Mundial da Saúde, que foi tão criticada logo nas pandemias da SARS, H1N1, de influenza, né? E a partir da criação desse regulamento sanitário, que, ao meu ver, me parece um divisor de águas, né? De ressuscitar, digamos assim, a saúde pública no sentido da palavra como um bem, né? Como correr no sangue, como dizem os ingleses, com o Sistema Nacional de Saúde deles, que qualquer, desde o rico ao pobre, é atendido naquele sistema. Você não acha que isso pode ter um movimento, né, de preparação, sobretudo por interferir na economia, né? E há um grande debate hoje em dia que economia e saúde caminham juntos, né? Porque se você não tem saúde, você não tem a massa trabalhadora preparada para ir ao trabalho no sentido de ser produtiva. Estou querendo que você responda assim, se isso aí não vai ser um divisor de água, ou você é pessimista, acha que nada disso vai acontecer e que tudo vai voltar como era antes? Teria que ser simplesmente no achismo. A minha esperança, quando a gente conversou sobre o cólera e sobre a crise sanitária causada pela espanhola, eu disse que essas doenças tinham sido o grande estimulador à institucionalização, à criação de instituições de saúde no âmbito do Estado. Ou seja, os governos federais ou nacionais, ou o que seja, os governos nacionais viram necessidade de se organizar e criar, no seu âmbito, estruturas administrativas, corpo de pessoal, legislação, regulamento, infraestrutura, laboratórios, para dar conta disso. E eles foram estimulados grandemente pelo enfrentamento, para dar conta do enfrentamento desse tipo de crise. Tá? A minha esperança é que essa crise que nós estamos passando com o Covid tenha também esse poder que crises anteriores tiveram. Né? Mas isso a gente vai ter que pagar para ver, Lindenberg. São situações muito diferentes. A base sobre a qual essas coisas está se dando são muito diferentes. Assim como nós temos um Sistema Nacional de Saúde inglês, né, funcionando há mais de 50 anos e que sai reforçadíssimo, né, dessa situação, da situação do Brasil, que bem ou mal tem um sistema de saúde que está dando uma resposta fantástica
Nós temos, ao lado disso, uma série de países africanos que sequer têm sistema de vigilância epidemiológica que dê conta de detectar a ocorrência desses fatos até que eles se tornem enormes pandemias. Redes hospitalares que não têm respiradores, se é que tem leitos em números suficientes. Então, são desníveis muito grandes. E nos Estados Unidos, o grande centro do capitalismo mundial, a situação ficou evidente, de que as pessoas morreram desassistidas. As pessoas estão sendo enterradas em cova rasa porque não tem dinheiro para pagar o enterro. O Estado teve que intervir. O Estado não teve caridade, não teve mercado que desse conta disso, como no Brasil. Um conhecido de Fortaleza me disse que morreu um determinado sujeito, morreu? Não, graças a Deus, não. Uma determinada pessoa, muito dinheiro, com todo o dinheiro dele, não conseguia um leito para se internar. Então, não adianta plano de saúde, não vai adiantar. As pessoas estão correndo para o sistema público. A minha esperança é que essa tragédia que a gente está vivendo sirva para alertar as pessoas, os trabalhadores em especial, de que a nossa solução passa por um sistema, um SUS valorizado e mais financiado e mais valorizado. Eu acho que é isso. É isso aí, eu também concordo. Eu acho que uma doença, uma pandemia dessa, que é uma doença, a gente tem... Eu tenho 51 anos, eu nunca vi, durante toda a minha vida, uma coisa dessa. Eu acho que boa parte das pessoas que estão aqui, especialmente no Zoom, nos assistindo agora, não passou por uma situação dessa, porque é uma situação que, no ano passado, quando estávamos comemorando o Ano Novo, não tínhamos ideia do que iria acontecer um fato desse. Eu acredito que isso vai ter um impacto muito grande no sistema de saúde no mundo. Eu queria destacar aqui uma única pergunta, mas uma pergunta internacional, que eu acho que foi respondida, que foi exatamente de Vitor Seabra, um abraço para ele, português, farmacêutico da cidade do Porto, que está nos assistindo aqui de tão longe, prestigiando o doutor Romero, e ele pergunta com relação à agressão ao meio ambiente, especificamente a Amazônia, desflorestamento, se isso tem impacto dos bichos, especialmente eu acredito que ele esteja se referindo aos recentes episódios em São Paulo, no Rio de Janeiro, de infecções silvestres que foram para a área urbana. Então, ele faz uma pergunta especificamente se o processo de agressão ao meio ambiente favorece, já que tem mais de 1 milhão de vírus que ele coloca aqui, e que esses vírus estão circulando, e ele pergunta se isso é provável acontecer. Não sei se é provável, mas é bem possível. A gente... Perdão. Vamos lá, aguinha. Tem um estudo, eu acho que do ano passado, do Lancet, uma coisa assim, em que alguém fez um levantamento especialmente de viroses emergentes que tinham sido detectadas recentemente. E realmente é um número bem importante e é bem assustador. Felizmente, essas coisas não estão se transformando em epidemias importantes assim em termos de
número de pessoas afetadas, comprometimento da economia, etc. Mas são um risco, sim, são um risco. E elas dependem bastante, a emergência dessas coisas depende bastante da destruição do ambiente, que está criando condições, está fazendo o quê? Primeiro, internalizando o homem em ambientes silvestres, botando em contato com esses agentes que são naturais do meio silvestre. E, em segundo lugar, destruindo habitats naturais, tanto para esses agentes, como para seus vetores, como para seus predadores, e fazendo com que eles procurem outros espaços, especialmente as periferias das grandes cidades. Então, sim, a gente tem um risco bem grande de, a qualquer momento, ter um problema desses, que eu acho que, em princípio, serão problemas localizados e não de caráter pandêmico, como, por exemplo, está sendo o Covid. Mas nem por isso são menos importantes, nem por isso menos assustadores. E está aí o ebola. Muito bem, nós vamos encerrar nossa live agora. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Romero. Foi um excelente bate-papo aqui conosco. Recomendo o livro. Quem tiver interesse no livro, pode mandar um e-mail aqui para o nosso instituto, que a gente vai providenciar. O livro está custando quanto, Romero? Vamos fazer o jabá aqui. R$50 é o preço de capa. Pronto, R$50. Aliás, uma arte primorosa, né? Nós recomendamos. E eu agradeço profundamente a entrevista. Foi uma excelente aula de história, sobretudo de história da saúde brasileira e do mundo, né? Eu passo agora a palavra para o nosso entrevistado de hoje, para ele dar a sua mensagem final e, posteriormente, a nossa jornalista Victória Libório. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente foi um papo excelente. Eu permaneço à disposição. Espero que a gente saia dessa melhor. Com certeza. Vitória. E mais fortificado. Com certeza. Eu agradeço a todos vocês que estão agora nos assistindo no Facebook e aqui no Zoom. Agradeço a presença e esta aula, nossa jornalista, que foi uma verdadeira aula, né? Ela vai dar os detalhes de como acessar essa entrevista no Facebook e nas nossas redes sociais. Vitória, com você. Bom, pessoal, agradeço imensamente a participação de todos nesse momento. Foi uma aula, é sempre bom a gente contextualizar e lembrar de o que a humanidade já passou para chegarmos até aqui, nos nossos sistemas de saúde, nas nossas políticas de saúde e construção de estados, né? Que diversas formas políticas que foram construindo a sociedade. Então, eu agradeço a participação de todos nesse bate-papo com o Dr. Luiz Carlos Pellizzari Romero, autor da obra Saúde Política, a doença como protagonista da história. Abordamos hoje os aprendizados gerados por outras epidemias, como a gripe espanhola, e a organização de serviços de saúde e políticas de saúde pública, que hoje conhecemos em resposta a essas doenças. Lembro a todas e todos que esse conteúdo continuará disponível em nossa página no Facebook, já está lá, já podem acessar outras pessoas ou ver do início a quem chegou pela metade, e subiremos a gravação deste webinar em nosso canal do YouTube, que será divulgado e disponibilizado em nosso site. Acesse nosso site inaf.org.br para ver as nossas lives anteriores e ver esta na íntegra. Agradeço ao Dr. Romero por ter aceitado o nosso convite e também à professora Lindenberg por ter realizado essa entrevista. O INAF agradece a participação de todos. Semana que vem, viu, gente? Voltamos com mais uma edição do Live INAF. Acompanhe nossos canais de comunicação para saber os próximos temas. Bom, finalizando, boa noite a todos. Muito obrigada. Até a próxima. Até logo. Tchau. Bye, bye.